Prezadas alunas, tenham um bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso curso virtual da disciplina de cálculo numérico. Nós estamos falando agora sobre interpolação. Então, na aula passada eu tentei mostrar para vocês as aplicações, né? A importância dos métodos de interpolação. Nessa aula de hoje nós vamos continuar com um exemplo, né? Nesse caso vai ser um exemplo aqui número 2. A gente começou a falar de interpolação também mostrando um exemplo na aula passada. Nós temos agora um novo exemplo com 3 pontos, né? Nós temos o ponto que a gente chama ponto, na verdade, 0, né? Pode ser o ponto 1 ou ponto 0. Nesse caso, a gente começa geralmente com o índice 0. Aqui, no caso, o ponto 2 com o índice 1 e o ponto 3, que ele tem o índice 2. Né? Então, nesse caso, nós temos x0, x1 e x2, f de x0, f de x1 e f de x2. Pois bem, o primeiro passo então é definir qual vai ser o polinômio que vai interpolar esses pontos da tabela, né? Então, nesse caso, o polinômio interpolador terá grau, nesse caso, n igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Por que ele vai ter grau 2? Nós temos 3 pontos na tabela, né? Então, esse polinômio, para interpolar esses 3 pontos, ele precisa ter pelo menos o grau 2, né? No caso, um polinômio de segunda ordem. Então, esse polinômio vai ter a seguinte cara, né? Vai ser, por exemplo, P2 de x. Esse índice 2, ele apenas nos mostra que esse polinômio tem grau 2, né? Tem ordem 2. Vai ser igual, por exemplo, a 1 a 0, né? Nesse caso, uma constante, mais 1 a 1 vezes x, mais 1 a 2 vezes x, vezes x ao quadrado. Então, a gente quer encontrar esse polinômio aqui, e esse polinômio, segundo, né, os métodos de interpolação que nós vamos efetuar daqui a pouco, ele vai passar por todos esses pontos aqui. Tá bem? Pois bem, então como que a gente faz isso, né? Nós vimos na aula passada o método dos polinômios, que é um método bem simples, né? Que eu vou adicionar aqui uma equação apenas para mostrar. Deixa eu lembrar onde que é. Aqui, olha. Perfeito. Pois bem, então como que nós vamos encontrar? Para que esse polinômio passe por todos esses pontos da nossa tabela, a gente precisa criar um sistema linear, encontrar os valores de A0, A1 e A2 que satisfaçam as 3 equações desse sistema linear. Por que são 3 equações? Nós temos 3 pontos. Então, essa é a ideia, né? Então, ao encontrar o A0, o A1 e A2 que satisfaça o sistema linear, nós iremos criar, né? A gente consegue fazer com que esse nosso polinômio interpolador passe por todos os pontos da nossa tabela. Pois bem, então, quais são as equações, né? As equações elas são baseadas no nosso polinômio interpolador. É a mesma equação, digamos assim, né? Então, a gente vai copiar, por exemplo, A0 mais A1. Agora, o que acontece? Quais são as diferenças? Nós vamos usar os valores de x segundo os valores de x da tabela, e também os valores, no caso, o p de x nosso, né, que simboliza o f de x, também ele terá os valores também da tabela. Então, em cada equação, nós iremos fazer, né, como se fosse de um ponto específico. Nessa primeira equação, então, nós vamos levar em consideração o ponto 0, que é esse ponto aqui, onde nós temos x0 igual a 3 e f de x0 igual a 1,5. Então, vai ficar a0 mais a1 vezes x0. Reparem que aqui o nosso polinômio interpolador ele não tem um índice no x, né? Mas aqui nas equações a gente vai usar esses índices porque nós vamos usar, no caso, os pontos da tabela. Então, nós temos a0 mais a1 vezes x0, mais a2 vezes x0 ao quadrado. Então, assim vai ficar a nossa equação, vai ser igual ao quê? Ao f de x0. Então, nós estamos usando a equação do polinômio, né, no caso, o nosso polinômio de grau 2, aqui para o ponto 0, que é esse ponto aqui que eu estou circulando aqui agora. O ponto x igual a 3, f de x igual a 1,5. Repetindo esse mesmo procedimento, nós teremos a0 mais a1 vezes x1 agora, nós estamos trabalhando na segunda equação. Nessa segunda equação nós estamos com o ponto o ponto 1, né? Esse ponto onde x é igual a 9 e o f de x igual a 4,5.
A0 mais A1 vezes x1, mais A2 vezes x1 ao quadrado. O que mudou em relação à equação de cima? Apenas os índices, né? Nós estamos trabalhando agora com o ponto 1, né? Que é esse segundo ponto aqui. Igual ao f de x1. Por fim, a terceira equação, vamos usar esse ponto aqui com o índice 2, né? Que é o nosso ponto 3. Nós teremos, então, A0 mais A1 vezes x2, mais A2 vezes x2 ao quadrado. Tudo isso é igual ao f de x2. Perfeito? Então vamos lá. Então, criamos o nosso sistema linear, né? Eu vou dar um espaço aqui agora, vou criar um novo sistema linear. Beleza? E agora nós vamos começar a substituir os valores de x e de f de x em cada lugar correspondente, né? Então nós teremos aqui agora A0 mais A1. Reparem que o x0 é o primeiro valor de x aqui. É o x igual a 3, né? Então vai ser o quê? A1 vezes 3 mais A2 vezes x0 ao quadrado. O x0 é 3, então vai ser o quê? 3 ao quadrado. Tudo isso é igual ao f de x0. F de x, essa parte da tabela. O f de x0, esse primeiro f de x aqui, que ele equivale a 1,5. Já na segunda linha, né, na segunda equação, nós iremos usar o x como 9 e o f de x como 4,5. Então teremos A0 mais A1 vezes 9 mais A2 vezes 9 ao quadrado igual ao valor de f de x1, né? Que nesse caso f de x1 equivale a 4,5. 4,5. Perfeito. Então, dando continuidade, vamos para a terceira equação, referente a esse ponto aqui, o terceiro ponto. Teremos A0 mais A1 vezes, o x agora vale 20, né? Vezes 20, mais A2 vezes 20 ao quadrado. Tudo isso vai ser igual ao valor 6. Opa, aqui é igual a 6, que é o valor de f de x2. Só um minutinho. Pronto. Então vamos lá. Eu vou desenvolver agora embaixo esse sistema linear, apenas multiplicar, né, levar os valores. Então vou adicionar aqui agora uma equação. Como que vai ficar então? A0 mais 3A1 mais 9A2 é igual a 1,5. Apenas estou fazendo as multiplicações aqui, né? Também elevando, no caso, fazendo as operações de elevação dos expoentes aqui agora, né? 3 ao quadrado, 9 ao quadrado, enfim. Temos agora também A0 na linha de baixo mais 9A1 mais 81A2 é igual a 4,5. Por fim, nós temos A0 mais 20A1 mais 400A2, isso é igual a 6. Então, reparem que esse agora, né, esse sistema linear, a forma final, digamos assim, do que nós estamos buscando, né? Nós temos todos os A's, A0, A1 e A2, né, com seus coeficientes, no caso 1A0 mais 3A1 mais 9A2, e basta agora a gente resolver esse sistema linear por meio dos métodos, né, principalmente do método que nós aprendemos, que é o método de eliminação de Gauss. Então, para isso, nós vamos transformar esse sistema linear em uma matriz. Tá ok. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu mudar aqui. Matriz. Vai ser uma matriz 3×4, né? Então, aqui. Beleza. Aqui. Dá um espaço aqui agora. Perfeito.
Então agora basta passar os coeficientes para a nossa matriz, né? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Então nós temos 1 vezes A0 mais 3 vezes A1 mais 9 vezes A2 é igual a 1,5. Aqui embaixo, 1 vezes A0 mais 9 vezes A1 mais 81 vezes A2 é igual a 4,5. Por fim, temos 1 vezes A0 na terceira linha, na terceira equação, né? Mais 20 vezes A1 mais 400 vezes A2. Tudo isso é igual a 6. Eu vou apenas dar um espaço aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então essa é a nossa matriz que nós queremos e nós devemos agora resolver. Professor, você vai resolver com a gente aqui na mão? Não, não vou. Vocês vão fazer isso em casa. Vocês têm que treinar, no caso, a resolver isso, né? Porque na prova, na nossa próxima P20, né? Nós vamos trabalhar em cima da resolução de sistemas lineares também. Então façam isso em casa, tá bem? E tiverem dúvida, por exemplo, eu estou disponível no chat para tirar a dúvida de vocês. Tá bem? Então vamos continuar. Reparem que nós temos a nossa matriz. Eu vou vir agora no programa VCN para poder resolver. Então a gente vem aqui em cima em sistemas lineares, métodos diretos. Selecionamos aqui o método de Gauss, né? E vamos adicionar aqui os nossos valores, né? Reparem que a ordem do sistema é uma ordem 3. Nosso sistema linear ele tem 3 variáveis e 3 equações. E nós temos aqui os coeficientes, né? Reparem que esses primeiros coeficientes aqui, eles são os coeficientes da matriz A. E esses três últimos aqui, no caso, a última coluna, é a nossa matriz B, né? E aqui a nossa matriz X vai ser serão os resultados, né? Da resolução do nosso sistema linear. Pois bem, então vamos lá. 1, 3 e 9, a primeira linha. 1, 3 e 9. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Beleza. 1, 3 e 9. 1, 9, 81. 1, 9 e 81. Por fim, 1, 20 e 400. 1, 20 e 400. Perfeito. Essa é a nossa matriz A. A última coluna simboliza a nossa matriz B. Então aqui vai ser 1,5. 4,5. 4,5 e 6. E aqui nós temos agora a nossa matriz X. Ela vai apresentar os nossos resultados, né? Apertando aqui agora em calcula, vocês podem apertar, selecionar essa caixa, né, execução passo a passo, para ajudar vocês a fazerem à mão de fato, né? Quando vocês forem resolver à mão, apertando aqui em execução passo a passo, conseguem verificar os coeficientes, né? Então, por exemplo, com essa caixa apertada, eu vou apertar em calcula, ele faz a primeira alteração onde ele fez a linha 2, então ele zerou o primeiro elemento da linha 2, por meio do coeficiente, desse coeficiente 1 dividido por 1, né? Novamente agora, eu vou apertar aqui agora em calcula, ele vai zerar esse elemento da linha 3 aqui agora. Zerou esse elemento, ele transformou a linha 3 para zerar esse elemento abaixo do pivô, né? Com o mesmo coeficiente 1 sobre 1. Apertando aqui agora, em calcula, ele vai zerar esse último elemento aqui. Agora com o coeficiente 17 sobre 6, né? Então nós temos agora uma matriz triangular inferior totalmente zerada. O que é isso? Todos os elementos abaixo da diagonal, eles são zeros. Então, a diagonal são os elementos, né, digamos, intermediários da matriz. Abaixo dessa matriz diagonal, nós temos todos os elementos como zero. E vocês podem resolver de forma direta agora e resolver esse sistema linear de forma direta, né, como nós vimos no capítulo passado. Pois bem, apertando o último cálculo aqui agora, ele vai nos fornecer os valores de x, né? Nesse caso, o x1 equivale ao A0, o x2 equivale ao A1 e o x3 equivale ao A2. Então, voltando lá, nós temos aqui, portanto, resolvendo o sistema linear acima, temos que, primeiro, A0 igual
a menos 0,5775. A1 é igual a 0,7566. Por fim, temos que A2 é igual a menos 0,02139. Com isso, temos que o nosso polinômio interpolador de grau de ordem 2, ele vai ser igual a A0 mais A1 vezes x mais A2 vezes x ao quadrado. Ou seja, ele vai ser igual a menos 0,5775, aqui em cima, mais A1, que equivale a 0,7566, vezes x, menos, agora, né, o A2 é negativo, 0,02139 vezes x ao quadrado. Esse é o nosso polinômio interpolador. Vou colocar aqui agora de... Opa, sem querer eu apertei o botão errado aqui. De vermelho e negrito. Então esse vai ser o nosso polinômio que vai interpolar os pontos, esses pontos aqui da nossa tabela. Vamos ver se isso acontece mesmo? Tá ok. Deixa eu lembrar como que eu faço aqui agora. Tá ok. A gente pode fechar aqui agora o nosso programa, né, o nosso método de resolução de sistemas lineares. Vamos ver agora em interpolação. Interpolação aqui embaixo, interpolação por funções racionais. Vamos colocar o número de pontos, né, o número 3. Nesse caso, o nosso numerador ele vai ter grau 2, nós não teremos denominador. Grau 0 aqui então. Pois bem, vamos adicionar os pontos aqui agora da nossa tabela. O ponto 3, ponto 9 e o ponto 20 em x, né? 3, 9 e 20. E agora 1,5, 4,5 e 6. 1,5, 4,5 e 6. Perfeito. Apertando agora em calcula. Repare o seguinte. Olha a função racional interpoladora qual que é. É essa daqui. Vamos relembrar aqui agora o nosso resultado. Menos 0,0, na verdade, menos 0,5775. Menos 0,5775. Apenas eu arredondei, né, no caso. Mais 0,7566. Mais 0,7566 vezes x, né? Reparem que o vezes x está aqui no final. E menos 0,021, o restante dos números, né? Vezes x ao quadrado. Menos 0,02139 vezes x ao quadrado. Perfeito. Então, calculou, no caso, a função interpeladora, né? Que foi a mesma que nós calculamos à mão. Apertando agora em gráfico, olha que interessante. Nós temos o gráfico desse nosso sistema, né? Com os pontos aqui sendo exibidos. Olha só os pontos. Deixa eu diminuir só um minutinho. Deixa eu tentar retirar o zoom aqui. Ele já está nos pontos. Tá ok. Vamos lembrar quais são os pontos, né? Primeiro ponto, x igual a 3, f de x igual a 1,5. Aqui nós temos o x igual a 3. O f de x ele está começando aqui em 1,6. Então aqui vai ser aproximadamente 1,5 mesmo, né? Porque o gráfico aqui ele tá inicializando bem próximo do primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos x igual a 9, f de x igual a 4,5. X é igual a 9 aqui embaixo. Vamos percorrer lá em cima. Perfeito, o ponto está aqui em x igual a 9. F de x igual a 4,5. F de x igual a 4,5. Entre 4,4 e 4,6, nós temos 4,5, né? Por fim, o terceiro ponto que nós temos é o ponto x igual a 20. F de x igual a 6. Quando x equivale a 20, vamos lá em cima, nós temos o ponto ali agora. Olha só, x igual a 20, o f de x ele equivale a exatamente 6.
Então agora, repare que nós com 3 pontos apenas calculamos uma função interpoladora. E por meio dessa função a gente consegue identificar qualquer valor de x ou de y dentro do intervalo dos nossos pontos. Se eu quiser saber, por exemplo, quando x é igual a 6, qual é o valor de y? X é igual a 6, o valor de y é 3,2. Então a gente consegue aproximar, né, por meio de uma função, os pontos da tabela. Ou então, quando x, por exemplo, quando x é igual a 12, eu consigo ver, por exemplo, por meio da função, que o y vai valer aproximadamente 5,4. Então, digamos, né, esse é o uso, essa motivação de se interpolar, por exemplo, pontos de uma tabela para encontrar uma função, a função a qual a gente consegue identificar valores intermediários que não estão nessa tabela. Então agora nós temos essa função que nos permite isso, né? A gente consegue verificar qualquer ponto de x e de y dentro do intervalo dos nossos pontos da tabela, né? Dos pontos que nós estamos interpolando. Tá bem? Então fizemos mais um exercício. Na aula que vem nós vamos verificar um novo método, né? De resolução, né? No caso, para a gente encontrar o polinômio interpolador. Qualquer dúvida, por favor, podem me enviar no chat, podem me enviar no e-mail, podem me enviar no WhatsApp, fiquem à vontade. Qualquer hora do dia eu consigo responder vocês, tá bom? Eu estou à toa aqui em casa de fato, quando eu não estou fazendo as aulas, né? Porque o Cefet também parou e o CM está totalmente virtual. Então sinta-se à vontade para mandar dúvidas a qualquer momento do dia. Então tenham uma boa semana, até a próxima aula.